Bom dia a todos. Hoje no Jornal FPR vamos conhecer o laboratório 6 da professora doutora Raciele Vanca, onde o profissional Manuel Nascimento vai mostrar a técnica de eletroporação transdérmica. Boa tarde, Carlos Bonner. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estar aqui falando sobre a eletroporação transdérmica. Antes de começar, eu queria contextualizar algumas coisas e falar alguns conceitos para ficar mais fácil o entendimento. As peculiaridades da pele são um empecilho para que os fármacos atinjam a circulação sistêmica. O extrato córneo, que é a camada mais externa da epiderme, é uma barreira da pele e tem baixa permeabilidade a moléculas estranhas. Logo, a pele é onde podemos intervir para que haja uma absorção transdérmica que possa ajudar a ultrapassar as limitações de vias como a oral e a parentérica. Alguns mecanismos para superar as barreiras da pele são potenciadores físicos e químicos de permeação, aceleradores ou promotores de absorção e aceleradores de penetração química, que são substâncias que facilitam a penetração do fármaco por uma alteração na barreira da pele. A eletroporação, portanto, é um método transdérmico ativo que envolve uma corrente elétrica com pulsos de duração reduzida de micro a milissegundos e uma alta frequência. Isso serve para aumentar a permeabilidade de forma transitória, possibilitando o transporte de algumas moléculas através de poros aquosos menores que 10 nanômetros. A perturbação transitória gerada faz com que haja um aumento da difusão e da eletroforese. Os parâmetros elétricos, as propriedades físico-químicas das moléculas e o seu reservatório influenciam na absorção transdérmica. Essa técnica pode ser combinada com algumas outras técnicas como ultrassom, ionoforese e promotores químicos. Portanto, o mecanismo da eletroporação transdérmica é quando a pele é exposta a pulsos de alta frequência. Isso vai gerar uma perturbação no extrato córneo, possibilitando uma administração transdérmica, como dito anteriormente. Isso é feito com os parâmetros ideais escolhidos. A eletroporação temporária da pele ocorre quando o campo aplicado excede o que chamamos de potencial transmembrana crítico. A partir disso, são formados poros de água após a aplicação desses pulsos de alta voltagem. É visto que a eletroporação de bicamadas lipídicas induz um aumento do transporte transmembrana e foi sugerido que, quando a queda de voltagem é superior a 30 volts, a pele experimenta um aumento repentino de permeabilidade. Portanto, ocorre uma modificação na ultraestrutura lipídica da membrana. Isso se dá pela interação entre o dipolo da água e o campo elétrico. Esse aumento transitório da permeabilidade ocorre geralmente quando é utilizado 30 volts a 100 volts. Quando uma membrana é submetida à eletroporação, a água é forçada a entrar no ambiente lipídico, devido à grande diferença de elétrica. Quando um eletroporo é formado, a água dentro do poro torna-se polarizada. Isso estabiliza o poro no processo. Esses poros ou vias criados na eletroporação são considerados resultados da técnica. Portanto, em resumo, pulsos de curta duração e alta intensidade podem causar uma alteração no extrato córneo, levando à formação de poros aquosos. Entendendo tudo isso, a eletroporação foi considerado um método promissor para a administração de fármacos pela via transdérmica, como uma possibilidade de técnica não invasiva. Permite o carreamento de moléculas de diferente polaridade através da membrana, evitando o metabolismo de primeira passagem. Pode ser usado em tratamentos estéticos, como de hidratação profunda e redução da vermelhidão, como na rosácea. Agora eu vou passar a palavra para a profissional Maria Clara, que vai explicar um pouquinho mais para nós sobre como usar e qual a melhor técnica da eletroporação transdérmica. É com você, Maria. Então, durante a aplicação da eletroporação transdérmica, o profissional vai utilizar o aparelho que vai emitir pulsos elétricos de baixa intensidade sobre a pele.
A aplicação ela geralmente é feita de forma contínua e suave, geralmente com o aplicador sendo movimentado lentamente para poder garantir uma melhor distribuição uniforme dos estímulos elétricos. Então, geralmente é utilizado um gel condutor ou um cosmético específico junto com o aparelho, e esse gel ele vai ter a função de facilitar a passagem da corrente elétrica e melhorar o deslizamento do aplicador. E, em alguns casos, já contém alguns princípios ativos que desejam fazer penetrar na pele na região tratada. Dependendo, então, do equipamento, o produto ele pode ser aplicado antes ou depois do uso e sempre mantendo contato direto com a pele do paciente. Então, durante a aplicação, o profissional ele precisa observar algumas reações da pele do paciente e ajustar a intensidade conforme a sensibilidade desse paciente. Mas sem interromper, então, o contato direto do aplicador com a pele na região tratada. A duração da aplicação ela vai variar conforme o tamanho da área e o objetivo do tratamento, sendo comum a utilização de alguns minutos por região. E também o paciente ele vai sentir um leve formigamento durante a aplicação, mas sem dor. Então, qual seria a melhor técnica para utilizar a eletroporação? Ela pode ser realizada de diferentes maneiras, dependendo do tipo do aparelho, do objetivo do tratamento e do ativo que está sendo utilizado. Então, ao longo dos anos, foram desenvolvidas algumas técnicas e alguns aperfeiçoamentos para aumentar a penetração dos ativos e tornar o procedimento mais eficaz e seguro. Então, uma das principais técnicas utilizadas é a microneedles, que são microagulhas, também conhecida como microneedle electrode arrays. Então, essa técnica, ela vai utilizar de microagulhas que vão tanto atuar na criação de microcanais de substâncias, quanto como condutores de corrente elétrica. Essa combinação, então, ela tem mostrado resultados muito positivos, porque elas vão permitir o uso de voltagens menores, que significa aumenta a eficácia do produto e ela diminui o desconforto do paciente durante a aplicação. Outra técnica, então, bastante estudada é a combinação do microneedles, da eletroporação e a sonoforese, que seria o ultrassom. Então, a associação desses três mecanismos distintos vai aproveitar o microagulhamento, que vai criar esses microcanais, a eletroporação, que vai abrir poros temporários na membrana celular, e o ultrassom, que ele vai melhorar a difusão dos princípios ativos utilizados durante a técnica. Além disso, também há outras técnicas que envolvem o uso de nanopartículas, que são os ativos encapsulados em nanopartículas, sendo lipossômicas ou vesículas poliméricas, que são aplicadas então na pele antes da passagem da corrente elétrica. Nos últimos anos, então, também foram desenvolvidos algumas versões mais modernas dos dispositivos de eletroporação, que utilizam microagulhas flexíveis ou eletrodos especiais de baixa voltagem, projetados para minimizar o desconforto e reduzir a irritação cutânea. No entanto, é importante lembrar que não existe uma técnica melhor, considerada a melhor técnica, já que a escolha ela vai depender do tipo de pele do paciente, da sensibilidade do paciente e dos objetivos terapêuticos, onde que a gente quer chegar utilizando essa técnica com o paciente. Perfeito, Maria. Para que essa técnica seja realmente segura e eficaz, é muito importante conhecer quando ela é indicada, quando ela não deve ser usada e quais cuidados precisam ser tomados durante a aplicação. Essa técnica é indicada principalmente quando queremos facilitar a permeação de ativos pela pele. Ela pode ser utilizada para melhorar a circulação local, ajudar no controle da inflamação, reduzir edemas, auxiliar na cicatrização de feridas e úlceras e aliviar dores, além de contribuir para a drenagem linfática. Por outro lado, existem situações em que essa técnica não deve ser aplicada. Ela é contraindicada em pacientes que possuem marca-passo ou outros dispositivos eletrônicos, em áreas com suspeita de câncer, região inflamada, infectadas, e também não pode ser usada em regiões do pescoço, tórax ou crânio, pela possibilidade de riscos cardíacos e neurológicos. Além disso, casos como doenças infecciosas ativas, o uso também não é recomendado. Mesmo quando a técnica é indicada, alguns cuidados são essenciais. A segurança durante a gravidez não é bem estabelecida, então devemos evitar o uso nesse período. Também é preciso ter atenção com pacientes que tenham doenças cardíacas e epilepsia, tendências a sangramentos e que tenham passado por cirurgias recentes. Não devemos aplicar em áreas com sensibilidade alterada, por isso aumenta o risco de queimaduras. Os eletrodos precisam ser colocados de forma correta, sem encostar
um no outro e é sempre utilizado cabos acessórios recomendados pelo fabricante. Seguindo esses cuidados, a técnica se torna segura e proporciona resultados muito interessantes, tanto no contexto terapêutico quanto estético. Agora eu passo a palavra para a Pérola, que vai explicar como funciona o procedimento na prática e quais são os parâmetros utilizados. Então, para o procedimento de aplicação, a gente vai verificar as contraindicações e precauções, certificar-se sempre de que o equipamento está funcionando realizando o teste de polaridade, ligar o equipamento sempre com amplitude e intensidade zerada, inspecionar e preparar a pele do paciente. A gente vai expor a área, limpar com água, sabão ou álcool e testar a sensibilidade. No caso de feridas, é necessário limpar e debridar a área. A gente vai escolher a técnica de aplicação, que no nosso caso aqui então é a eletroporação transdérmica, o tipo de eletrodo, o meio condutor e posicionar. A gente precisa se assegurar sempre que o eletrodo está em contato regular com a pele do paciente. Então, o nosso tipo de eletrodo vai ser o eletrodo ativo, é o eletrodo circular, e o eletrodo dispersivo vai ficar aqui, é a placa de alumínio que vai ficar na escápula do paciente. Então, a gente vai determinar os parâmetros do equipamento e, por último, sua amplitude e intensidade a gente coloca depois que ligar o equipamento. A gente vai, então, orientar o paciente sobre o recurso e, ao final da aplicação, inspecionar o local e registrar qualquer anormalidade e registrar também a dosimetria que foi utilizada. É necessário sempre higienizar bem os eletrodos com álcool e sabão. Para o teste de polaridade, os parâmetros devem estar todos no máximo. Após realizado o teste de sensibilidade, vamos para a dosimetria. A eletroporação é aplicada como uma técnica dinâmica em modo contínuo, com frequência de 50 Hz, tempo mínimo de sessão de 5 minutos, intensidade inicial deve começar em 0 e aumentar gradativamente, e as intensidades são escolhidas por tamanho de eletrodo. Para eletrodos de 1 cm, 30 volts, 4 cm, 50 volts, 6 cm, 100 volts, 8 cm, 200 volts com polaridade sempre positiva. O nosso eletrodo dispersivo, então, vai ser posicionado na escápula do paciente e o ativo vai ser o que vai movimentar com o fármaco no rosto do paciente. Vamos, então, fazer a limpeza da área para deixar bem higienizado a região. Utiliza-se, então, um eletrodo ativo correspondente à substância eletrolítica, que deve ser movimentado sobre a área de tratamento com movimentos circulares e lentos. O Jornal FPR agradece à professora doutora Cassiele Vandra por disponibilizar o local para a gravação para a realização da matéria. Agradecemos também aos profissionais pela explicação clara da técnica de aplicação eletroporação transdérmica.